Meu nome é Elisângela Bernardo Ribeiro, sou estudante de História pela UNEB, em AD. Estou aqui com o professor historiador Alberto Valente, que atualmente é diretor da Câmara de Vereadores de São Sebastião do Passé. E a entrevista da gente é voltada sobre os reflexos do período colonial, Império e República aqui no município de São Sebastião do Passé, como em Salvador. Boa tarde, senhor Alberto. Boa tarde. Bom, inicialmente eu quero dizer o seguinte, que o período de colonização, para se falar num momento tão curto, bom, inicialmente para falar do processo de colonização, eu devo dizer o seguinte, que ele se ele dá-se início em 1530 com a chegada de Martim Afonso de Souza, não é? Que institui o sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Todos nós sabemos que apenas duas capitanias prosperaram, São Vicente e Pernambuco. E antes dessa derrocada, o que foi que fez o rei de Portugal, Dom João III? Instituiu o sistema de governos gerais, que era uma forma de sistematizar e expandir a forma de ocupação do solo brasileiro. Desde que Tomé de Souza tomou conta da cidade de Salvador, fundou a cidade de Salvador em 1548, a partir daí também dá-se início ao processo de colonização na periferia da cidade e na área que veio se constituir posterior, que foi o Recôncavo, que é essa área onde nós estamos. Todos nós sabemos da dificuldade da expedição avançar por causa dos índios. E foi no governo seguinte, no governo de Mendes Sá, depois de Duarte da Costa, né, que começou praticamente a povoar essa região. Porque até então o índio não deixava, os índios eram praticamente indômitos, eles não tinham, eles avançavam, eles dificultavam a chegada dos portugueses. Mas, por fim, o Recôncavo foi dominado, não é? E trouxeram para aqui, Martim Afonso de Souza já tinha trazido para o Brasil a cana-de-açúcar, já experimentada nas ilhas de Açores, de Madeira, e encontrou aqui no Recôncavo, no solo do Massapê, um berço esplêndido para que ela pudesse se expandir. E de tal forma que esta região ficou caracterizada até a entrada do Império Brasileiro como a área mais promissora do Brasil por conta da plantação de cana. A indústria da cana ela se instalou aqui, os engenhos, e consequentemente foi se adaptando a uma estrutura social, não é? Surgida naquela época, que a gente veio denominar depois de sociedade patriarcal, que eram os senhores de engenhos, não é? Onde construiu as casas grandes, as senzalas, e tinha também um papel importante da igreja. Através das igrejas, dos santos, foi que se desbravou toda essa região aqui da Bahia, mas substancialmente a região do Recôncavo. Então, a cada 3 quilômetros, 6 quilômetros, tinha um engenho. Então, os engenhos foram responsáveis pela colonização e, sobretudo, pela popularização dessa região. Através dos engenhos foi que fundaram muitos povoados, muitas cidades, a exemplo de Terra Nova, São Sebastião do Passé, Teodoro Sampaio, Amélia Rodrigues, todas essas cidades foram frutos da base do engenho. Então, a colonização ela vai se findar justamente num período em que o povo brasileiro, já clamando por um governo só de brasileiros e de um império brasileiro, não é, vai pactuar para a derrota do governo português no domínio brasileiro, para que a gente constituísse o nosso império. E aí, não queria me estender muito da colonização, porque realmente é muito vasto, mas apenas dizer isso, que a colonização ela se deu aqui no nosso território, aqui nós estamos hoje, aqui foi instituída a indústria da cana, aqui foi instituída a sociedade patriarcal, e aqui que a elite, a oligarquia baiana, né, teve sua base para daqui avançar para a cidade de Salvador, instituindo no grande estado que é a Bahia, hoje na esfera federal do Brasil.
O senhor pode comentar alguns fatos que relacionaram o Império do Brasil com a Bahia e o reflexo aqui no município? Olha, o Império Brasileiro, em todo o Brasil, quase que não houve assim um certo impacto, porque logo que o Dom João VI foi embora para Portugal, deixando Dom Pedro I o filho, as pessoas começaram a pensar na possibilidade da criação desse império tão sonhado já adiante. Então, tem um dia na história considerado, né, o dia do fico, foi quando Dom Pedro II ouvia a população para que ele não fosse embora e tal. E tinha um outro problema, porque Portugal também, devido à situação que enfrentava frente à Inglaterra, mas sobretudo com Napoleão Bonaparte, que não deixava em paz, né? Foi inclusive por isso que Dom João VI veio para cá, Portugal tinha que pagar cifras enormes para ter a guarida da Inglaterra. Então o que é que ocorre? Portugal, até hoje a gente percebe que Portugal não tem essa indústria, né? A não ser o vinho, né? A pesca, né? Muito pouca coisa da indústria de Portugal ao longo desses séculos ele deixou se desenvolver. E muito pior era antes, porque Portugal não tinha esse potencial. Era um grande império no que tange na questão da navegação, mas estava sob o poderio da Inglaterra. Isso custava dinheiro. Tinha que estar sempre mandando dinheiro para a Inglaterra para dar a guarida, para que Napoleão não invadisse Portugal. Enfim, isso custava caro. Quando a coisa ficou difícil para Portugal, falta de dinheiro, o Brasil que já estava, quando Dom João VI aqui foi embora, já era Reino Unido. Era Reino Unido de Portugal e Algarve, já não era mais a colônia. Então, chegando a Portugal, começa lá os burburinhos. E o que acontece? No Brasil, aqui nós tínhamos representantes, por exemplo, na Bahia, nas cortes portuguesas. E aqui em São Sebastião do Passé, nessas terras que nós estamos, tinham alguns representantes. Aqui do vizinho Santo Amaro tinha Miguel Calmon, e aqui em São Sebastião, mais precisamente aqui no Engenho de São João, morava Domingo Borges de Barros, que era deputado, né, representando o Brasil nas cortes de Lisboa. Então a gente já vê ali a presença de alguém que reside em São Sebastião do Passé, que faz parte da política baiana, representando o Brasil em Portugal. Tamanha foi a sua participação. Então, um outro fato importante também na questão do Império, já a participação do Domingo Borges de Barros, foi quando os brasileiros, quando perceberam que Portugal queria ainda voltar ao Brasil como situação de colônia, eles fizeram uma carta fazendo uma consulta aos baianos, principalmente, né? Da possibilidade da gente voltar a ficar como colônia portuguesa. Isso ninguém queria mais. Então, Dom Pedro I, que estava no Brasil, assim que teve essa controvérsia, Dom Pedro deu o grito de independência lá no Riacho Ipiranga, em São Paulo. Mas só que tem um fato importante. A principal província do Brasil naquela época, a Bahia era uma delas, Bahia, Pernambuco, por conta da indústria açucareira. A Bahia foi o berço daqui da civilização brasileira, mas sobretudo pela questão econômica e o poderio de homens poderosos também que existiam aqui na Bahia. Então, não foi suficiente o Dom Pedro I chegar lá no Riacho do Ipiranga e dar um grito de independência, quando na realidade a Bahia, uma província importante nesse cenário histórico, estava sob o domínio dos portugueses. Então foi o que ocorreu. Esses homens, Domingo Borges de Barros, Miguel Calmon, eles vieram de Portugal a todo vapor, né, começaram a se reunir com os baianos. E outro fato interessante, Alisandra, é que aqui em São Sebastião do Passé, nas terras de São Sebastião, o primeiro encontro de arregimentação dos homens, né, da tropa que ia enfrentar os portugueses que estavam
sitiando a cidade de Salvador, sob o comando de Madeira de Melo, foi na residência de Bento Lopes Vilas Boas, mais precisamente no Engenho Pimentel, que aconteceu essa reunião. Não é? E quem estava, Faria Dantas, o Pedro Ribeiro, que foi um dos comandantes de armas, que fez parte do esquadrão de Bento Lopes Vilas Boas. Aqui vizinho também nós tínhamos o Inácio Siqueira Bucão, primeiro barão de São Francisco, que começou a abrigar os soldados e começou a regimentar os baianos que fugiam da cidade de Salvador. Então, nessa região aqui, que foi regimentada a situação de se constituir uma tropa para enfrentar os portugueses na cidade de Salvador, expulsá-los e decretar a verdadeira independência do Brasil, que foi consolidada no 2 de junho de 1823. Ainda no Império, quero ressaltar a importância da filha de Domingo Borges de Barros, Luísa Margarida Portugal de Barros, que também residia aqui em São João, no Engenho, São Sebastião do Passé, e que foi convidada em 1856 já para atender o pai de Dom Pedro I, o filho de Dom Pedro I, que foi Dom Pedro II, quando do casamento dele com Teresa Cristina, nasceram as filhas Isabel e Leopoldina, e naquela época elas estavam com 9, 10 anos, respectivamente, e ela é a Condessa de Barral, título que veio receber por esse serviço, foi convocada para praticamente residir no Palácio São Cristóvão, no Rio de Janeiro, para fazer a educação das princesas Isabel e Leopoldina, só deixando-as depois que elas se casaram, né? Depois de concluir o papel dela. E ela tinha um papel de fazer a educação, mas sobretudo da questão da etiqueta, como que uma princesa deveria se comportar com um duque, com um barão e tal. Enfim, aqueles detalhes que a gente sabe que é importante no tratar de uma princesa ou de uma rainha, né? E aqui no Brasil, na época, parece que quem tinha melhor know-how para fazer isso era a Luísa Margarida Portugal de Barros, que veio ser a Condessa de Barral. E, para melhor da história, ela morava aqui, né? Então está aí uma relação, né? Porque a Condessa de Barral nasce no período colonial, ela rompe todo o império e vai morrer justamente no alvorecer da República. Ela nasceu em 1816, né? E morreu em 1891. Veja que período histórico, né? Sem falar das contribuições que deu durante o Império, na medida em que opinava sobre tais ministros, né, para ser colocado ou não, tamanha era a influência que exercia sobre Dom Pedro II. Bom, nesse quesito, o senhor já respondeu as outras duas perguntas que eu ia fazer. Porque aí eu coloco justamente uma pergunta que eu quero me fazer, qual a participação dos sebastianenses. Não é? A participação já são essas pessoas. Não é? O Domingo Borges de Barros, o Bento Lopes Vilas Boas, como proprietário do Engenho Pimentel. E uma outra coisa importante também que aconteceu ainda no período do Império, foi que em relação à indústria, né, à tecnologia, o Engenho Pimentel, situado aqui em São Sebastião do Passé, foi o segundo engenho na Bahia a instalar máquinas a vapores, só perdendo para um engenho de Cachoeira, mas todos no mesmo ano, 1815, né, que até então nenhuma indústria aqui na Bahia se processava através da máquina a vapor que tinha sido criado na Europa. Então, como é que diz? A importância de a gente sair na frente no cenário nacional. Como o senhor já respondeu as minhas outras questões, nesse apanhado que o senhor fez, vamos falar um pouco sobre a República. Sim. E quais foram os fatos que ligaram a Bahia à fundação da República. Veja só, a República, ela tem uma participação também, sim, do sebastianense. O grande problema da República é porque os senhores de engenho, a elite baiana, não é? O coronelismo já criado nessa época, que vai substituir os antigos barões,
A única coisa que a elite ressentia era que fosse uma coisa inodora, que ela pudesse passar dessa transição do Império para a República sem nenhuma dor, sem nenhuma perda, coisa que a gente sabe que não fatalmente não ia implicar, porque o regime monárquico, ele, de certa forma, ele contribuiu muito para a criação dessas oligarquias, né, do patenteado, do baronato, né, como foi instituído aqui, e, sobretudo, porque era um regime escravagista. Então, quando vai se pensar em república, um ano antes já tinha se decretado a libertação dos escravos por conta de uma lei da Lei Áurea, instituída pela princesa Isabel. E isso já criou um grande problema. Mas o que é que ocorre? A elite, como sempre, ela se camufla, ela consegue se adaptar a um sistema. E assim que a política se instalou, o próprio Rui Barbosa, que foi monarquista, passou a ser republicano desde pequenininho. Então, os conflitos e as conjecturas políticas, elas começaram a ser traçadas. E nesse primeiro momento da República, entrelaçando São Sebastião com a Bahia e com o Brasil, a gente vai encontrar Luiz de Almeida Couto, proprietário de engenho, aqui nascido em São Sebastião do Passé, proprietário de engenho, que até então estava presidindo a província da Bahia. Foi o último presidente da província da Bahia, foi o sebastianense. Está aí a relação, Elisângela, do nosso município com a Bahia e com o Brasil. Porque os presidentes de províncias, eles praticamente eram nomeados, tinham a mão do Império Brasileiro para a indicação, provavelmente passava pela mão do imperador e, consequentemente, do ministro da Fazenda, que praticamente dominava tudo, né? Falar de ministro da Fazenda, nós tínhamos o grande problema que eu vejo também no início da República, é que os grandes nomes da Bahia, eles alguns já tinham morrido. Quando foi instituída a República, em 1889, novembro, em fevereiro já tinha morrido o Barão de Cotegipe. O conselheiro Dantas, que também era um homem de peso da Bahia, que era o homem da fazenda do Império, também logo depois terminou se afastando por questão de doença. Ficando Luiz Almeida Couto para tentar estabelecer, ou até mesmo tentar dar um voto de louvor ao Império, né? Fiel à monarquia, como foi. Mas infelizmente não teve sucesso, né? E aí a gente vai enfrentar um outro momento, a chegada de JJ Seabra, né? Que até então, se não me engano, vivia um verdadeiro ostracismo na Bahia. E a partir de 1909, já com a República já instituída, com o apoio do Hermes da Fonseca, que é sobrinho do Deodoro da Fonseca, veja que influência a Bahia vai tendo com a linha presidencial com a Bahia. O comandante de armas aqui na Bahia, o Hermes da Fonseca, era sobrinho do Deodoro da Fonseca. E aí JJ Seabra começa a se articular com o Hermes da Fonseca e começa a instituir um projeto político, né, para dominar a Bahia. E aí, na estratégia dele, envolvia o Senado da Bahia, que era de homem representativo da Bahia, de homens poderosos, e que na presidência desse Senado estava o sebastianense, que era o Augusto Frederico Rodrigues da Costa, Frederico Costa, que era então o presidente do Senado, e que logo vai se pactuar com o projeto político JJ Seabra, não é? E Seabra, com o apoio de Frederico Costa, automaticamente ele passa a dominar o Senado. E aí começa a se projetar no cenário nacional. E aí, nesse período também está acontecendo reformas políticas, reformas administrativas, mas na reforma política tinha uma questão da escolha dos intendentes, que até então os municípios, a partir da República, passaram a ter intendentes, que eram os atuais prefeitos. E quem fazia a nomeação desses intendentes, com aquela reforma de 1911, 1912, eram os governadores. Então ele se intitulou, né, logo de cara ao governo da Bahia, terminou ganhando, e traça um projeto, né, de 20 anos para dominar a Bahia. E aí, em meados de 1920,
mais precisamente em 1924, 1925, quando ele escolhe, melhor dizendo, o Arthur Bernardes, que é então presidente da República. Como o JJ Seabra não apoiou o vice dele aqui na Bahia, o Arthur Bernardes era aquele cara que era tudo para os amigos, né, e nada para os inimigos. E esse JJ Seabra exatamente já pressentia que aquela coisa não ia dar boa, né? E o Arthur Bernardes começa a articular e a interferir. E aí, por conta disso, a política baiana começa a se canalizar com a política nacional. E aí, quando eles tentam articular uma candidatura que não condizia com as indicações de JJ Seabra, que até então não quis se contrapor. E aí é quando surge a candidatura de Francisco Marques de Góes Calmon como candidato ao governo da Bahia. Só que o JJ Seabra não queria. E tudo isso é articulado por Miguel Calmon do Almeida, que era do grupo de Arthur Bernardes e que fazia parte da elite política do Recôncavo, dos coronéis do Recôncavo, principalmente do Recôncavo santamarense, que tinha homens poderosos. E aí começa a articular a candidatura de Góes Calmon, que é oriundo dessa região, né, a família Góes Calmon. E aí o que é que ocorre? JJ Seabra não aceita a candidatura de Góes Calmon e tenta lançar um outro candidato. E aí Frederico Costa, que era o braço direito de JJ Seabra, ele rompe e vai incondicionalmente dar apoio ao Francisco Marques de Góes Calmon. E por que essa história eu estou levando por esse lado? Porque o que vai acontecer logo depois? Aqui no município havia uma disputa de coronéis, o Coronel Duarte com o Frederico Costa. Todos eles eram da barranha de JJ Seabra. Só que, em determinada eleição, em 1920, Seabra queria que o Coronel Duarte fosse o intendente de São Francisco. E pediu ao Coronel Frederico Costa que não intercedesse, que deixasse a candidatura dele, que então era por eleição direta. E aí, Frederico Costa não interferiu. O Coronel Duarte foi lá e comandou o município de São Francisco do Conde, que naquela época, até a década de 20, início, meados de 20, pertencia a São Francisco do Conde, que era distrito. E aí, com o rompimento de Frederico Costa com o Seabra, para apoiar Góes Calmon, o Coronel Duarte, que era da aliança de JJ Seabra, começa a articular para vir contra o coronel aqui, o Frederico Costa. E aí, Frederico Costa era um homem mais poderoso, porque era presidente do Senado, e não comandava só essa região aqui do Recôncavo, São Sebastião. Ele comandava também a região de Cariranha e algumas regiões do sertão. Era um homem poderoso, de posse, de muito dinheiro, muitas terras. E aí é quando um processo de emancipação daqui do município de São Sebastião do Passé está em caminhamento. E aí encontra no Senado Frederico Costa, que consegue, com apoio, eleger Góes Calmon. Então, o Frederico Costa foi importante no processo de emancipação de São Sebastião do Passé. Quando o processo primeiro foi tramitar na Assembleia, que vai para o Senado, lá ele já tinha interferência do Coronel Duarte e do Coronel Frederico Costa, que pede ao Góes Calmon, né, que deu um empurrão para que fosse constituído o município de São Sebastião do Passé. E assim, a 12 de outubro de 1926, foi criado o município de São Sebastião, que passou depois para São Sebastião do Passé. São Sebastião, antes das cabaceiras do Passé, passa a ser São Sebastião, depois São Sebastião do Passé. Então está aí a influência e a interlocução entre município, estado e federação, não é? Através desses personagens. Os personagens eu já coloco aí da República, não é? O Frederico Costa foi muito importante aqui nesse processo, porque era o homem, não é, que tinha 11 anos de legislatura, não é? Presidente do Senado por várias vezes. E para completar o poderio de Frederico Costa, quando se dá a Revolução de 30, quem vai assumir o governo da Bahia
Coronel Frederico Augusto Rodrigues da Costa, de São Sebastião do Passé. Então está aí a nossa participação. Espero que possa ter contribuído com alguma coisa, né, nesse trabalho importante sobre essa reflexão, né, da nossa história da memória da nossa gente. Eu acho que é sempre bom a gente falar sobre isso. Eu quero agradecer ao senhor por ter nos disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar contando um pouco dessa participação de São Sebastião nessa história e vem marcando a gente até hoje. Muito obrigada. Obrigado.